Simbora estudar poemas de Antero de Quental do vestibular UEM Seriado 2024, etapa 2. A UEM selecionou aqui alguns poemas do Antero de Quental que nós vamos trabalhar agora. Antero de Quental foi um poeta importantíssimo do final do século XIX, né? 1870, aproximadamente 1880. E ele ficou muito conhecido, né? Hoje a gente lembra muito do Antero de Quental por causa da questão Coimbra, que foi, né, uma espécie de briga, digamos assim, entre os escritores românticos e os escritores da nova corrente ali que estava começando, né, com Antero de Quental, tá? Escritores também como Eça de Queiroz, que, né, eram os escritores realistas. Então, Antero de Quental, um escritor realista, mas, né, entre as suas características ali, ele tem também essa questão, né, um pouquinho ali do romantismo, a gente consegue achar na obra do Antero de Quental. Antero de Quental ligado a questões sociais, por isso mesmo, né, por ser ligado a essas questões, né, sociais ali, ele era socialista, tá? Então tinha toda essa, né, essa questão aí desse realismo, uma espécie de realismo político, né? E uma introspecção filosófica muito grande. Ele buscava a forma perfeita, isso o aproxima dos parnasianos, tá? Escrevia muito em sonetos, principalmente em sonetos, tá? Mas a sua obra tinha ainda, né, alguma coisa ali de romantismo, né, uma idealização amorosa, um certo misticismo, tá? Que deixa aí, né, ele ali um pessimismo, uma melancolia, tá? E uma obsessão com a morte, né, que são características ali que lembram o romantismo, tá? Com o qual, né, ele acabou ali é, tendo essa questão, né? Essa questão Coimbra, que foi essa briga aí. Então vamos aos 5 poemas aqui que pedem no vestibular UEM. Primeiro poema é um poeta, então já percebam, né? Como eu falei aqui, ó, os poemas são todos sonetos, tá? Então vocês vão ver que são sonetos. Esse soneto, né, é um soneto decassílabo, 10 sílabas poéticas, tá? As rimas estão aqui, ó, sereno, terreno, pleno, aceno, seculares, altares, tumulares, mares. Então, A, B, B, A, C, C, D, E, E, D. Tu que dormes, espírito sereno. Então, observa, né? Tu, com quem eu estou falando, que dormes, espírito sereno. Então, né, esse eu lírico está se referindo, né, está conversando, né, um interlocutor aqui é esse espírito sereno. Posto à sombra dos cedros seculares, como um levita à sombra dos altares, longe da luta e do fragor terreno. Então, ó, levita, né, são os que vêm da tribo de Levi, né, os levitas. Os levitas lá, né, eram os sacerdotes. Então, das 12 tribos lá, né, os levitas eram os sacerdotes. Então, levita à sombra dos altares, ou seja, um levita que está ali não está exercendo, né, está ali à sombra dos altares. Longe da luta e do fragor terreno. Então, observa, né, que ele está falando ali desse cara, né, desse espírito sereno que está dormindo, que não está lutando. E aí ele chama para a luta, né? Acorda, é tempo. O sol já alto e pleno afugentou as larvas tumulares. Larvas tumulares, né? Tumulares de túmulos. Tá? Para surgir do seio desses mares, um mundo novo espera só um aceno. Um mundo novo espera só uma cena. Então é como se estivesse convocando para uma revolução, para uma luta. Escuta, é a grande voz das multidões, são teus irmãos que se erguem, são canções, mas de guerra e são vozes de rebate. Tá? Então é uma convocação, um chamamento. Ergue-te, pois, soldado do futuro. E agora ele chama aqui, né? Ergue-te, pois, soldado do futuro. Então o vocativo aqui agora é soldado do futuro, tá? Né? Se referindo como ao interlocutor fosse um soldado do futuro. E dos raios de luz do sonho puro, sonhador, faz espada de combate.
Então, é, há um poeta, né, convocando essa pessoa a uma luta. E a gente pode pensar, como ele dedica a um poeta, ele pode estar convocando esse poeta ou o chamamento, né, a um poeta para voltar a escrever, né, encarar essa luta aí. Tu que estás ali, né, à sombra dos altares como um levita, tá? Segundo poema é a Divina Comédia, tá? Poema é, desculpa, eu coloquei um A da impressão que eu falei, é a Divina Comédia. Né? Segundo poema, Divina Comédia. Divina Comédia, nós já vamos nos lembrar lá de Dante Alighieri, né? Da Divina Comédia de Dante, tá? Novamente aqui um soneto, tá? 14 versos, né? 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Versos decassílabos novamente, tá? E as rimas, ó, A, B, B, A, C, C, D, D, E, E, tá? Erguendo os braços para o céu distante e apostrofando os deuses invisíveis, os homens clamam, deuses impassíveis, a quem serve o destino triunfante. Nesse realismo, a gente consegue imaginar a cena, né? Erguendo os braços para o céu distante e apostrofando os deuses invisíveis. Os homens clamam, deuses impassíveis, né? Deuses que não se deixam envolver por paixões ali, né? A quem serve o destino triunfante. Então, esses homens estão ali, né? É, adorando esses deuses, pedindo para esses deuses, conversando com esses deuses, né? E aí vem o questionamento dos homens para os deuses. Por que é que nos criastes? Incessante corre o tempo e só gera inextinguíveis dor, pecado, ilusão, lutas horríveis, num turbilhão cruel e delirante. Então, o homem fala com Deus. A poesia do Antero de Quintal tem muito isso também, né? Ela vai contra a igreja, tá? Então, aqui ele está colocando ali, né? Pô, deuses, né? Por que nos criastes, né, esse mundo cheio de dor, de pecado, de ilusão, tá? E aí, atentem aqui agora. Pois não era melhor na paz clemente do nada e do que ainda não existe ter ficado a dormir eternamente? Então não seria melhor dormir eternamente do que levar essa vida aqui, essa vida tão sofrida? E aí ele finaliza no último terceto ali dessa forma, né? Por que é que para a dor nos evocastes? Ó, então, né? Aí esse soneto fecha, né, de forma incrível. Mas os deuses com voz ainda mais triste dizem: Homens, por que é que nos criastes? Tá? Então ele trabalha essa questão assim, aqui, né, do homem criar os deuses, da importância para o homem criar deuses, né? Tá? Para jogar as culpas, para tudo isso, né? De que os deuses não existem, foram os homens que criaram esses deuses. Tudo isso aqui vai acontecendo, mas os homens precisam, né? Tiveram a necessidade de criar esses deuses. Tá muito legal esse poema. Nirvana. Pessoal, Nirvana, assim, eu conhecia um poema do Antero de Quintal, que é este poema aqui, chamado Nirvana. Tá? E, né, até pensei quando vi a lista, pô, é o poema Nirvana que eu conheço. Só que como lá indica o livro, o poema Nirvana, que está no livro indicado, que agora eu não me recordo o título do livro indicado lá, tá? Na antologia, não lembro mesmo. É este poema Nirvana que está aqui, tá? Que é um poema que eu gosto menos, tá? Não conhecia, sinceramente, mas sei lá, talvez porque conhecesse o outro, né? Mas vamos lá. Para além do universo luminoso. Então, Nirvana, né, é aquela coisa da paz ali, né? Atingir o Nirvana, aquele estado ali de paz. Para além do universo luminoso, cheio de formas de rumor de lida, de forças de desejo de vida, abre-se como um vácuo tenebroso. Pessoal, eu nem falei da estrutura, porque né, vocês já viram que são todos sonetos, né? A rima que para vocês já é tranquilo, né? Ó, a BBA, tá? CC, D, D, CC, D, E, D. Tá? Então, vocês conseguem ver aqui, né, tranquilamente, que eu não preciso mais falar nisso, né?
tá? Acho que vocês já perceberam isso, né? Ainda mais quem está fazendo aqui o vestibular, o EM, porque eu já trabalhei num vídeo específico sobre isso. Então ele vai falar, né, que do universo, né, para além, à frente do universo, né, lá luminoso, tá, abre-se como um vácuo tenebroso, tá? Cheio de formas, né, de rumor de vida, de força e desejo de vida, abre-se, né, tá? Para além, abre-se como um vácuo tenebroso. Então aqui a gente imagina, né, como se fosse algo real mesmo do universo. Imagina. A onda desse mar tumultuoso vem ali expirar, esmaecida, numa imobilidade indefinida, termina ali o ser inerte ocioso. Termina ali o ser inerte ocioso. E quando o pensamento assim absorto emerge a custo desse mundo morto e torna a olhar as coisas naturais, a bela luz da vida ampla e infinita só vê com tédio em tudo quanto fita a ilusão e o vazio universais, tá? Então, aquele universo luminoso, né? Aqui ele vai ser como um vazio universal, vai chegar ao fim, né? Lá a gente só vai ver esse, né, com tédio em tudo quanto fita, né? Em tudo quanto olha, a ilusão, o vazio universais, tá? Eu trouxe também o outro Nirvana, tá? Porque né, é aquele poema, mas vai que é o Wayne, né? Tá? Então, eu vou só ler rapidamente aqui, porque esse poema é lindo, tá? Mas não vai cair, tá? Uma vez aconteceu isso, não lembro em qual vestibular que tinha um livro, né, que tinha um poema, um conto, aliás, que já tinha sido tirado, né, só saiu na primeira edição, tá? E esse conto foi tirado. Eu acho que era, inclusive, não, da UEPG, acho que era da UEPG ou da Unicentro, alguns anos atrás, ano passado, ano retrasado. E tinha um dos contos que ele só saiu na primeira edição. E o vestibular cobrou exatamente aquele conto, ou seja, quem pegou as edições, né? Tá? E eu trabalhei no meu canal esse conto, tá? Então, é melhor trabalhar a mais do que a menos. Então, vamos para o Nirvana aqui, o outro poema, né, que está no livro Sonetos. Viver assim, sem ciúme, sem saudade, sem amor, sem anseios, sem carinhos, livre de angústias e felicidades, deixando pelo chão rosas e espinhos. Poder viver em todas as idades, poder andar por todos os caminhos, indiferente ao bem e às falsidades, confundindo chacais e passarinhos. Passear pela terra e achar tristonho tudo que em torno se vê nele espalhado. A vida olhar como através de um sonho. Chegar onde eu cheguei, subir a altura onde agora me encontro, é ter chegado aos extremos da paz e da aventura. Então observa que esse poema aqui, né, ele tem ali no final o Nirvana, chegar aos extremos da paz e da aventura. É o Nirvana, é aquela coisa gostosa, aquele sentimento gostoso neste poema aqui que a gente não vê, né? Aqui nesse outro Nirvana que é o que vai cair, não vê de uma forma assim, né, tão gostosa. Evolução, tá? É o título desse soneto aqui. A Santos Valente. Fui rocha em tempo e fui no mundo antigo, tronco ou ramo da incógnita floresta, onde espumei quebrando-me na aresta do granito, antiquíssimo inimigo. Então ele fala, né? É uma evolução, tá? Então está falando em primeira pessoa. O que eu fui lá atrás? Fui rocha, tronco ou ramo na incógnita floresta, tá? Continua o poema. Rugi, fera talvez, buscando abrigo na caverna que ensombra urze e giesta. Ou o monstro primitivo erguia a testa no limoso pau glauco passigo. Tem algumas palavras aqui, né? O vocabulário tá um pouquinho, né, difícil, tá? Então, na caverna que ensombre urze e giesta, né? Urze e giesta são plantas, tá? Então, são plantas. Que ensombra, urze e giesta. O monstro primitivo, pau erguia a testa no limoso pau glauco passigo. Então, né, pau é pântano, né, e glauco esverdeado, passigo, pasto. Então, pasto esverdeado, tá? No limoso pântano, tá? Pasto esverdeado, tá? Então, rugi, fera, rugi. Então, perceba, no começo fui rocha, fui pedra. Aqui, né, na caverna que então era como se eu fosse uma fera, né? Ó,
elementos aqui de fera, monstro, primitivo, rugir, né, como animal. E aqui ele vem, hoje sou homem, tá? A evolução, título do poema. E na sombra enorme, vejo a meus pés a escada multiforme que desce em espirais na imensidade. Interrogo o infinito e às vezes choro, mas estendendo as mãos no vácuo, adoro e aspiro unicamente à liberdade. Então, aspiro unicamente à liberdade, tá? Então, ó, tá? É algo que ele deseja, a liberdade. Sinal de quê? Sinal de que não tem. Tá? Então, tudo que esse ser aqui, esse homem hoje, ele quer é a liberdade. E o último poema, que é o poema Voz Interior, dedicado a João de Deus. João de Deus, um outro grande escritor português. Tá? Embebido, ó, voz interior, tá? Então, voz de dentro, né? Embebido num sonho doloroso que atravessam fantásticos clarões, tropeçando num povo de visões, se agita meu pensar tumultuoso. Tá? Então, ó, embebido num sonho doloroso que atravessam fantásticos clarões, tá? Como se fosse um sonho, tropeçando num povo de visões, se agita meu pensar tumultuoso. Então, aqui estão, né, algumas características que vão lá lembrar, né, traz resquícios ainda do romantismo. Como um bramir de mar tempestuoso que até os céus arroja os seus caixões. Através de uma luz de exalações, rodeia-me o universo monstruoso. Então perceba, né, é comum nos poemas aqui essa questão do universo monstruoso, do universo não ser a favor, tá? Aqui que está essa melancolia do poeta. Um ai sem termo, um trágico gemido, ecoa sem cessar ao meu ouvido com um horrível monótono vai e vem. Só no meu coração, que sondo e meço, não sei que voz que eu mesmo desconheço, em segredo protesta e afirma o bem. Então, ó, só no meu coração, é só lá dentro de mim, a voz interior, só lá dentro de mim, no meu coração, que sondo e meço, tá? Sondo, né? E meço, faço a medida. Não sei que voz que eu mesmo desconheço, em segredo protesta e afirma o bem. Tá? Então aqui a gente tem ali um final ainda mais, né, esperançoso, mais positivo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!